desse tipo, chegou, ele não precisa dar comida para ela. A gente está falando assim que tem uma lei que se a pessoa, depois de noivar, que o noivado é o casamento que a gente acha hoje em dia que se dá o anel, repetindo aqui, depois de 1 ano disso, ele é obrigado a casar. Hoje em dia a gente na Rupá a gente faz os dois. No casamento faz os dois, dá o anel e já tem a Rupá. Mas na verdade aquilo é um noivado e um casamento, é um Kiddushin e um Nissuin. Então tem uma lei que depois do Kiddushin, a pessoa só tem 1 ano para fazer o Nissuin. A mim decretaram isso para a coisa não ficar, imagina que isso não decreto, né? Deoraita. Então, aí a gente falou que chegou essa data, ele teve um previsto, a gente falou que tem uma lei que uma Betulá se casa na quarta-feira, então chegou no domingo, há 1 ano deu no domingo. Então como tem essa lei, esse decreto rabínico para ela casar na quarta-feira, então ele pode falar, eu não quis casar, não é que eu não quis casar, então eu também não vou dar comida até quarta-feira, que é o dia que eu preciso casar. Então agora a gente chegou na conclusão, se é assim, também se a pessoa ficou doente, se ela ficou doente, se ela ficou nidá, ele também, todos esses, até melhorar tudo, ele está isento de dar comida. Essa foi a primeira conclusão que a gente deu. Agora a Gemara, ela vai dar uma outra ideia, que aí complica um pouco, ela vai dar um outro jeito de pensar. Então, tá... Onde? Fazer o casamento. Não, ele só tinha dado o anel pra ela. Ele tinha dado o anel. Aí é tipo noivô. Agora ela é totalmente comprometida a ele, não pode trair ele. Tudo de grave. A Ktubá vai ser agora, ela vai ter direito a Ktubá na Rupá. A gente não tem ainda. Eu sou compromisso. Então, tá. Porque ele já deve ter casado com ela. Passou de 1 ano. Passou de 1 ano, tipo, é obrigado. Ele fez um noivado, aí quando já assume o compromisso, tem um prazo de 1 ano para casar. ele fez um noivado, a partir do noivado tem 1 ano para casar. Só que aí passou 1 ano, não casou, aí a partir desse tempo, ele ia ter a obrigação de dar comida. É uma das coisas que ele tem obrigação na Ktubá, entendeu? Então isso já funciona. Mas isso de passou 1 ano e ele não casou, coisas de tipo enrolou? Não, cada um foi desculpa, não tá enrolando. Mas ele não pode nada do noivado. Em vez de marcar 1 ano para marcar daqui a 2 anos, cara? Ou não, só o máximo 1 ano? Eu acho que... Por exemplo, tem a história na Paraxá de Caissará, ele queria ficar 1 ano com a mãe. A mãe queria ficar 1 ano com ela. Porque todo mês a mãe junta dinheiro para dar joias para ela. Aí tem uma conta lá no Urash. Quantas joias seriam? 12 joias? Cada mês ganhava 2 ou 3. Aí o Elazar adiantou todas as joias para não precisar ficar 1 ano de noivado para vir antes. Tem vários costumes por trás. Um dos motivos ela junta também. A noiva nesse tempo junta dinheiro para enxoval. Aí esse problema de enxoval, aí Elazar falou, eu dou enxoval, ele deu muitas joias. Fez tudo possível para adiantar o casamento. Para liberar ela, para os pais liberarem. Vamos lá agora. Veika debai lamibai. Mas tem gente que faz isso uma pergunta, não tá nada clara essa conclusão. Que do mesmo jeito que quando o casamento cai no domingo, ele está isento de dar comida até quarta, então automaticamente a gente deduz que está doente, ela está doente, pelo que também está isento de dar comida. Tem gente que fala que duvida disso, que fica na dúvida. Então vamos ver. Vekadebai lá, tem gente que faz uma sheila mibai, ele faz essa pergunta. Halal mal. Qual é a lei se ele ficar doente? Então a gente vai pegar 1 por 1 agora e vai começar. Halal mal. Se ele ficar doente, qual é a regra? Ele tem que dar comida para ela ou não? Depois de 1 ano, quarta-feira, mas ele está doente. Mamai mishum deanes. Be'achanami ha'anes. Lá o motivo qual é? Porque ele teve um ones. O que é ones? Um imprevisto, algo que força maior. Qual o caso? No caso que cai no domingo. Então aqui também é um imprevisto. Be'achanami ha'anes.
Então, do mesmo jeito que lá ele está isento, aqui também ele está isento. O Dilma, Atamanis betakanta detakino leirabonon, lo. Ou talvez tem diferença, lá é um ones na Takaná que tikno, que decretaram Rabanan, os nossos sábios. É diferente um imprevisto por causa do decreto dos nossos sábios, que aí dá para falar que dentro do decreto de um ano já estava incluído que se caísse no domingo era mais um pouquinho do que um ano. Né? Quando nós sabemos, então pode ser que não chegou a hora. Não chegou a hora ainda. O que a gente falou? Guias Mandronisu, chegou a hora e ele não casou. Pode ser que não chegou a hora. Para nós sábios, quando caiu um ano no domingo, não chegou a hora chega na quarta-feira. Então talvez é diferente um ônus imprevisto causado pelo decreto dos nossos sábios. E a falou, aqui não é assim, aqui não é imprevisto causado pelos nossos sábios, aqui chegou o momento e ele está com um problema pessoal, ele está doente. Meu amigo, tem um decreto de já sustentar a esposa depois de um ano, você está doente, não dá para casar, sinto muito, mas agora tem suas responsabilidades, começou já está doente, depois que casar, ficou doente, não dá de comida, porque não é assim. Então, essa é os dois lados. Então tem um lado para falar que não tem nada a ver o doente, ele está doente com outro caso. Então quando ele está doente, não importa. Vai começar a dar de comer naquela quarta-feira, sustentar você pode dar comida, não pode casar também. Oi? Se pode sustentar, também pode casar. Não, ele dá o cheque, ela vai lá e compra. Ele não pode casar, ele está doente, está de cama. Vamos lá. Haltai mal. Então, vem Solomar, Halau Malela Mezonot. Então, digamos que a gente vai falar que quando ele está doente, realmente não é desculpa, ele tem que dar comida para ela. Haltai mal, mas e se ela está doente? É um pouco diferente, por quê? Mate amala ana camina, será que ele pode falar ana camina, eu estou aqui, eu estou pronto? Depender de mim, eu quero casar hoje. Então, seja ela que está doente, então isso sim é um imprevisto que eu não quero agora dar comida para ela. Quando o imprevisto é meu, o problema é meu, eu estou doente, sei lá, isso a gente falou, então ele tem que dar comida. Mas talvez, quando ela está doente, que ele fez tudo certo, mesmo assim ele não pode casar, pode ser que sim a gente considera isso um imprevisto para ele não pagar, não dar comida para ela. Que nem o imprevisto de quando cai no domingo. O Dilma, mas se amrarei, nistafasadeu. Ou talvez não. Ela pode falar para ele, nistafasadeu. O que é nistafasadeu? Alagou o seu campo. O que quer dizer isso? Eu sou teu campo. É como se tivesse alagado o teu campo. Quer dizer, o fato de eu estar doente, indiretamente, você também está sofrendo com isso, porque a gente está casado, então nistafasadeu. Então é considerado, é como se você estivesse doente. Tipo, eu nunca estou doente, agora eu fiquei doente, foi o teu mazal também, então também é você que está causando isso. Então... Mas se tivesse casado, não ia ter que sustentar? Sustentar ela. Então, ela está falando que esse imprevisto não dá para considerar, porque você está pronto, mas eu não estou pronta e eu sou teu campo. E a gente, então, uma parte de você não está pronta também. Então, do mesmo jeito que se você estivesse doente, você entende que é o suficiente, não é desculpa para não dar comida, então quando eu estou doente, quando a mulher está doente, então ela fala também não é desculpa para você dar comida. Tem os dois lados também. É um outro nível. Que a segunda... Eu queria trabalhar por dia. Você está trabalhando, você tem que dar mentira, né? É porque antigamente era diária. Depois de casar, não tem essas desculpas. Mas dependendo do trabalho dele. Só rica, não tem comida. Rica não tem problema. Não, entendeu? Não é... Rica não tem problema. Não é esse o problema. O problema é que o cara, que a gente está perguntando se cabe a ele pagar ou não cabe a ele pagar. Então a gente fala. Então a gente primeiro falou, tem dois lados. Um é que esse imprevisto realmente, ele vai falar, não cabe a mim pagar porque ele está pronto, o problema é ela que causou, então ele não quer pagar, não está impedindo o casamento. Ou ela pode falar que ela é considerada o campo dele, quer dizer, parte dele, no sentido que se ela acontecer alguma coisa com ela, é como se tivesse acontecido com ele também.
Tá? Então vamos continuar. Ventim Selomar Amrale Nistabchasadeu. E se realmente esse argumento se a gente falar que o argumento que vai prevalecer é esse, que ela vai conseguir fazer com que ele pague o sustento, porque a gente vai falar que o azar foi dele, né, que aconteceu isso. Pilsa Nidá mal. Se ela está em Nidá, como a gente vai poder julgar isso? Então a Gemara divide, calma aí, vamos entender. Pilsa Nidá como? Ela ficou Nidá em que caso? Nidá é separado em dois casos. Um caso é na época normal e outro caso que foi em épocas surpresa. Então, a gente vai ver. Então a Gemara falou assim: Bishat basta na época que é normal ter Lotiba Elechat, não tem nenhuma dúvida. Delomate Amral Elisarfatadeu. Nesse caso, ela não pode falar para ele, né? Nós viramos a folha. Então, nesse caso, ela não vai poder falar para ele, não, foi o azar do teu campo, foi imprevisto o que aconteceu no teu campo. Por quê? Porque isso era previsto. Então não é que aconteceu uma coisa, alagou o campo dele, uma coisa imprevista. Isso aqui já era totalmente previsto. Nem olha. Nesse caso, nem olha, pode ser. Porque não é uma situação imprevisível. Uma situação previsível. Então, obviamente, é a situação que a Guimarães se referia no passado. Desde o começo? Pode ser. Tudo bem. Tem que entender, naquele começo, quando a gente falou claro que era considerado um imprevisto. Um ano antes, não podia calcular. Aí que tá. Já calcularam na época? Era muito complicado. Então, mas só concluindo. Então, Então ela fala. Aqui não é ônibus. Aqui eu acho que não é ônibus. Porque é uma coisa previsível, uma coisa esperada. Aqui a gente está falando isso aqui, está querendo comparar. Aqui a Gemara fala assim. O Nidá é um ônibus. Mas esse Nidá previsível não é um ônibus. Com certeza, agora que a gente está entrando nos porém, então a Gemara fala, Nidá, com certeza, ela não vai poder falar que o problema é o campo dele que alagou, porque é uma coisa previsível. Então, realmente, ele não vai precisar pagar o sustento se caiu nessa data. Não, ao contrário. Se é uma coisa... Não, ao contrário. Ela não vai poder argumentar e ele vai poder não pagar. Exatamente. Obrigado. Se ela fica doente, continua doente, fica doente por essa vida, ele vai conseguir pagar a taxa. É outra coisa. Ele não cabe. Aqui talvez ele vai poder não casar. Falar que não quer. Antes de casar. Depois de casar já? Tem indenização. Mesmo que do Chino. Tem indenização, tá? Vai pagar até quando? Sei. O que é? Não, isso é uma casa normais, né? O que quer dizer? Vamos continuar. Nosso problema é não na época normal, no época que não é normal, mas, então a gente tem que abrir as dúvidas. Já que não está na época normal, é fluxo, né? Não está na época, aí sim ela vai poder falar, o teu campo foi azar seu, isso está junto ao teu mazal aí que aconteceu esse imprevisto, então você tem que sustentar. O Dilma que vai de Kanashi, ou talvez que já que de Kanashi, que tem mulheres de Kamishanai ou que muda já vira uma coisa comum. É comum que tem mulheres que muda isso. Que Shad Bastadami, talvez isso é considerado também uma coisa normal, e aí ela não pode falar que foi culpa dele, que ele está no problema, e é uma coisa normal, então ele vai poder falar que ele não quer pagar, porque a culpa é dela, na verdade, não é uma coisa imprevisível, é uma coisa previsível. Então, essas são as dúvidas. Então, a gente pegou aquela primeira coisa que parecia simples, que tudo o que acontece com o imprevisto, ele está isento de pagar, e aí a gente viu que tem outra ideia, outro jeito de pensar, que duvida de tudo. Tudo não está claro aqui se precisa pagar ou não. Pashi Travachai. Então, resolveu o Ravachai, Pashat ele resolveu a dúvida, né? Igiasman Velonisu, Ochod Mishelov, Ochod Bitrumah. Então ele tenta provar da nossa Mishnah. Ele fala assim, está escrito
na Mishnah que foi trazida depois, né? Que a gente já conhecia. Igiasman Velonisu, está escrito, chegou a hora e não casaram, Ochlod Micheló, elas comem Veochlod Vitrumá, e comem da Trumá, até da Trumá elas vão comer. Chegou o ano e não casaram. Lonasu Loktane, não está escrito que o homem não casou. Nasu seria o homem e não casou com elas. E Nisu seria mais dando ênfase no feminino, que elas não casaram. Um é que eles não casaram com ela, ou chegou o momento e elas não casaram com eles. Então parece que estão daqui é uma linguagem que elas não casaram com eles. Então vamos ver. Lonasu Loktani, não está escrito que Lonasu, que seria no masculino, que eles não casaram com ela. Ela, Lonisu, está escrito no feminino, elas não casaram com eles. Eridami, como assim elas não casaram com eles? Chegou a data e elas não casaram com eles. Ela não casou com eles. O que quer dizer? E de Kamiak Venini, se foi que ela impediu elas, ela impediu. Quer dizer, ela quis falar, não caso, depois de um ano, quero esperar mais um pouco, não caso. Se ela impedir assim, sem motivo nenhum, é óbvio que ele não vai pagar para ela a comida. Chegou a data, ele ela não casa. Então, e está escrito na nossa Mishnah, chegou ao momento e elas não casaram com eles, paga para ela comida. Então, qual caso que é? Se é o caso normal, assim, que elas simplesmente falou que não quer casar por enquanto, vamos esperar mais um pouco, é óbvio que não é isso, que não é que não tem que... Ele não precisa dar comida. Então, sobre o que está escrito que ele precisa dar comida... Então vamos falar, se ela impede, por que ela pode comer da comida dele e comer trumá também? Ela lá deve ser que aconteceu um honesto, um imprevisto e culpa dela, e ela que não casou com ele, quer dizer, o imprevisto foi da parte dela. E está escrito que ele sim dá comida para ela, tem que dar comida para ela. Certo? Então a gente não considera... que ela causou. O que quer dizer ela causou? Por exemplo, ela ficou doente. Ela não veio da parte dela o não casamento, né? A situação, ele é obrigado a pagar. Ele é obrigado a pagar. Se ele é obrigado a pagar, não é obrigado. Então a gente considera que ela não é considerado, a gente não considera isso um ônus, né? Para isso, quer dizer, a gente não considera isso imprevisto e ele é obrigado a casar com ela. Tá bom? É aquele lado, o lado que fala que não é imprevisto que nem quando o casamento cai no domingo depois de um ano, não é... E sim, quando o casamento cai no domingo, ele pode falar, não quero dar de comida. A gente considera isso imprevisto. Nesse caso, que é ela que está mesmo que é ela que está impedindo, a gente fala, você vai ter que dar comida para ela mesmo. E quando é ele que está impedido? Então, calma. Então, se é ele... É mais ainda, que ele vai ter que dar comida também. Se até quando ela causou, ele tem que dar um imprevisto da parte dela, ele tem que dar comida para ela, mesmo assim. Se é ele que causou, também. Ele tem que... No caso de que ela ficou doente, no caso que ela ficou me dar, ele é obrigado a pagar. Todos os casos de sanção, o único caso que ele não é obrigado a dar é aquele primeiro lado, que fala que quando o decreto dos Ramim de casa na quarta-feira, aí sim você tem uma desculpa para não dar comida. Quando caiu no domingo, você adia até quarta-feira. Mas fora isso, você tem que dar comida para ela. Tá? O único caso é o primeiro. E quando os dois são doentes, tem que pagar. Tem que pagar. A função dele é baseado no velone sujo. Do texto na Mishnah, naquela Mishnah, e Giasman chegou a data e ela não casou com ele. Então por que ela não casou com ele? Se foi porque ela não quis. É óbvio que ele não está escrito lá, tem que dar comida. Se foi porque ela não quis, é óbvio que não precisa dar comida. Então tem que ser que aconteceu um imprevisto. Mas por que o cavalo come do marido? Quando o marido... Se a mulher, ela não é... Se quando o imprevisto é dela, mesmo assim, ele precisa dar comida, ele está pronto. Muito mais quando o imprevisto é dele que ele tem que dar comida. Porque ela está pronta para casar e ele que está impedindo o imprevisto dele, tem que dar comida. Até quando o imprevisto é dela que está pronto, ele precisa dar. Não corri que estava
Foi ainda no caso. Aqui não tem diferença entre rico e pobre. Coloca no pegadinho. Não tem diferença entre rico e pobre. Porque a lei, se ele cabe a ele, se ela quiser falar não precisa, É outra coisa. é outra história, entendeu? Se ela falar, não precisa, eu tenho aqui como a gente falou, comer até hoje sem você, eu posso mais uns dias comer sem continuar comendo, tudo bem. Mas a gente está vendo pela lei, se cabe ou não ele dá isso ou não. Se ele for Cohen, ele tem que dar, ela come trumá. Se o pai dela é Cohen, ela come trumá até ela casar. Sim. E se o pai dela, o pai dela é Cohen, e ela passou esses 3 dias e ela não casou, ela ainda continua comendo com o pai? Ou quer dizer, se entrou o ônibus, o pai continua dando, ou o pai já é proibido dar para ela? Não, acho que é proibido. Vai ser uma coisa assim, só vai sair de um para entrar no outro, vai ficar correndo o tempo todo. Mas ela deixa eu casar com ele. Não, por quê? Não, se ela se casar com não com ela é obrigada, ela não pode comer trumá. Ela não é obrigada a comer. Não, o quê? Mas ela não casou. Sim. Mas ela não casou ainda, no noivado. Mas se chegou a hora ela não casou. Se não casou, vai comer trumá? Você está noivo, então não põe. Depois de casar? Não, noivado. Não, mas tá noivado. Tem que ver, tudo bem, tem que ver. Tá noivo, tá casado. Tem que depois... Tá bom, vamos lá. Então, ela lá diz, deve ter acontecido imprevisto do lado dela, que é a Gavna, como os imprevistos que a gente trouxe agora. Então, ele quis, o Rabahai quis resolver daqui, dessa linguagem da Mishnah. Victani, eu falo Mishalov, eu falo que come, então, do dele, tem que dar comida para ele. A Ravashi vai discutir. Não tem prova nenhuma daqui. Leu lá, sempre, sempre a gente vai falar, qualquer imprevisto ele está liberado, que nem aquele primeiro lado que a gente falou. Do mesmo jeito que quando cai no domingo o decreto de casar depois de um ano, e domingo os caminhos falaram que tem que casar na quarta, então ele está isento ao imprevisto. Sim, também, qualquer imprevisto, ele está doente, caiu na quarta-feira, ele está doente, caiu na quarta-feira, ela está doente, qualquer coisa, ele não precisa dar comida até ter o casamento. Até mesmo quando o imprevisto é dele. O bedino de baile limitne, lon nasu. Então, na verdade, o certinho era escrever realmente, Igiasman, ave baile limitne, tinha que ser escrito lon nasu. Viu escrever no feminino, que nem a gente viu, que a gente viu antes que o Rabahai ele quis provar o certinho feminino, ele falou, é verdade que era para estar escrito no masculino, Lonasu, que chegou a data e Lonasu, e ele não casou com ela por causa de um imprevisto dele. Mas já que quando começou o assunto, ela começou falando no feminino, então tá na Miseifa Bedidi. Então no final também falou no feminino. O que começou no feminino? Não, essa Mishnah, não é? A Mishnah lá. Vamos ver aqui. Não, do lá na sua. Essa Mishnah? Areixa, qual é a Areixa? O do lá no cedo. Legal. Então isso aí o Rashi traz. Notim lebetulash nem matar chodesh lelamanash loshim yom. Está escrito que se dá 12 meses para ela casar, né? Quando noiva, que é quando começou a Mishnah, ela falou sobre isso. Dá um prazo de 12 meses para quando noiva com a moça para ela casar, ela vai juntar coisas, como a gente falou, joias, etc. Para ele se preparar, e para almaná, para a viúva, 30 dias. Então começou a falar isso dela, no feminino. O Urashi traz. Viúva 30 dias, como assim? Depois, ela não viúva para casar de novo. Então você marca 30 dias depois, é mais rápido. E aí... Mas depois quando temos viúva, entendeu? Não, tudo bem, outra história. Mas aí, então já que está falando no feminino, falando dela, então quando falou e chegou o momento, e elas não casaram, e ela não casou, porque continuou falando no feminino, mas não é para trazer daqui uma prova que está no feminino que o impedimento é dela, que nem o Rabahai ele falou. Então ficou ainda na dúvida, aquela dúvida que a gente tinha, se o impedimento, se tem algum impedimento nessa quarta-feira, depois de um ano, se ele precisa dar de comida ou não. A Gemara
não resolveu. Não resolveu. Não resolveu, terminou aqui. E os legisladores têm que agora quebrar a cabeça de resolver na prática o que fazer, mesmo se... Teve um para cada lado, mas teve tudo igual. Mesmo que a não resolveu. Ok? Acabou aqui? Uhum. Aí você vai, pega então.